No programa de hoje, retomaremos o estudo das mensagens diárias que São José, por um ano, transmitiu à vidente Irmã Lucia de Jesus. Revendo tudo que o nosso amado instrutor nos transmitiu no mês de janeiro de 2016, dividimos sua instrução em 3 aspectos, bastante presentes naquele mês. O aspecto que lida com os impulsos internos para nossa transformação pessoal, os impulsos dados a todas as almas missionárias e o aspecto ecumênico de seu ensinamento, a possibilidade de união das raças, povos e religiões, para que possamos, enfim, encontrar e expressar a unidade como consciência humana. Sentimos que ao começar o ano de 2016, São José mudou um pouco a forma de lidar conosco, iniciando uma etapa de evidente aprofundamento, onde aqueles que seguiram seus passos até ali puderam seguir caminhando. Nesse impulso que o Castíssimo Coração traz para a nossa transformação pessoal, ele nos leva cada vez mais a sair de nós mesmos, para que inclusive nossa purificação pessoal e a transcendência dos nossos aspectos mais humanos possam auxiliar nossos irmãos e, assim, nos transformarmos em uma ferramenta de auxílio para todos os que estão ao nosso redor. Lembramos aqui do nosso estudo do mês anterior, no qual vimos que todas as provas que São José vivia, ele oferecia por toda a humanidade, não as vivia apenas para ele mesmo. Agora, o nosso amado instrutor está nos ensinando a viver isso. No dia 5 de janeiro, São José nos disse: assim como tu, muitos serão chamados à transcendência das próprias limitações, mas poucos serão os preparados com antecipação para isso. Vive cada dia com muita atenção, observando-te detidamente e aprendendo contigo mesmo, porque se reconheces os teus próprios mecanismos, poderás ajudar a outros que tenham as mesmas dificuldades, mas que não tiveram a mesma possibilidade de estar em um ambiente pacífico na hora da própria purificação. Tudo o que vives hoje, todas as oportunidades que te são dadas, são para que te formes como servidor de Deus e te tornes companheiro de Cristo, para que teu exemplo e tua experiência sirvam para outros. Por isso, faz tudo em favor dos demais e estarás no caminho correto. São José também nos traz outras formas de encontrar incentivos internos para a nossa transformação. No dia 3 de janeiro, ele nos mostra como, além de oferecer a nossa purificação em nome daqueles que não poderão vivê-la com a paz e a consciência que nós temos, que também nos transformemos pelo planeta, pelo plano de Deus. Assim, São José tira a nossa atenção do nosso pequeno mundo e leva a consciência a horizontes mais amplos, onde um propósito superior ampara a nossa vontade e as nossas dificuldades se tornam pequenas frente a tudo o que vive o planeta. Ele nos disse: recorda a grandeza do plano de Deus, recorda também o sofrimento do mundo e oferece tua transformação, pensando no que deveria ser o mundo e observando o que ele se tornou. Tanto na grandeza do plano do Senhor, quanto na abissal situação planetária, deves encontrar os impulsos para não ser o que és e caminhar para o que deves ser. Ao mesmo tempo em que nos mostra situações planetárias e mistérios divinos, São José também nos fala de uma forma muito transparente
daquelas coisas que nós devemos transformar. Como um pai que conversa com seu filho, ele nos fala de uma forma muito simples, nos entrega todos os passos que precisamos dar. Porém, ao ler as palavras de São José, sentimos que depois de tomar contato com elas, depende da nossa vontade e determinação que possamos dar esses passos. Nesta mesma mensagem do dia 3 de janeiro, São José nos convida a buscar instâncias de união com Deus o máximo possível, porque é assim que nos fortalecemos para não ceder às situações que nos colocam diante de provas que já sabemos que ainda não podemos superar. Ele nos disse: busca um maior contato com Deus na solidão do coração e fortalece ali a pureza de teu interior. Quanto mais momentos de união com Deus tiveres em teu dia, mais facilmente te manterás no propósito e resistirás às tentações que se apresentam diante de ti. Todavia, se eleges estar diante de todas as situações que já sabes que não podes superar, antes de escolheres estar em solidão com Deus e seres verdadeiro frente a Ele, jamais poderás sair da permanente batalha contra ti mesmo. E não será necessário que o inimigo se aproxime de ti, porque tu corres sozinho para os abismos de tua própria consciência. Filho, já sabes que estás purificando o lodo em teu interior. Já sabes que muito intensamente as tentações e os desejos mundanos que ainda tens dentro de ti te chamam à queda. Por isso, não coloques tua consciência em provações desnecessárias, quando o caminho da paz se mostra aos teus olhos. Antes de correres para as situações que te comprometem, dá um passo para trás e encaminha-te à solidão com Deus. Ainda que seja por um instante, confessa-te com Ele e renova a tua aspiração de estar na pureza de tuas intenções. É importante que compreendamos que essa solidão com Deus, para o qual nos convida São José, não é um ato pessoal ou indiferente ao que acontece no mundo. Não se trata de deixar de pensar nas necessidades que estão ao nosso redor para vivermos um momento pessoal com Deus. Lembramos que nesse caminho pelo qual São José nos conduz, tudo o que fazemos é em prol do planeta, do próximo, nunca é apenas para nós. E é isso que dá verdadeiro sentido à nossa vida espiritual e à atenção que colocamos em nossa transformação pessoal. Sobre o perigo de sermos indiferentes na vida espiritual, no dia 22 de janeiro, São José nos disse: a indiferença é um dos grandes males da humanidade, ainda pior do que a ignorância, porque aquele que é indiferente já tem certo grau de instrução e, no entanto, segue pensando mais em si mesmo e nas próprias necessidades. Filho, é a indiferença o que levará muitos seres que se creem espirituais para o abismo da consciência planetária. Cuida para que tu não sejas tomado e levado pela indiferença humana. Trata de seguir tua consciência e teu coração. E quando souberes que deves fazer algo, faze-o prontamente. Não ignores as necessidades. Quando vires que alguém precisa de ti, vá em auxílio, sem medo. Nosso amado instrutor nos mostra, com palavras claras, até que ponto pode estar nos levando esse estado de adormecimento, que nos faz ser indiferentes não somente à realidade de um irmão, mas à própria situação planetária nos tempos atuais. São José nos disse no dia 9 de janeiro: a maioria dos seres humanos está, neste momento, tentando se acostumar com a violência, o terror e o caos atual do planeta. Aqueles que estão minimamente despertos deveriam estar ávidos por retirar do sono os seus irmãos, porque a dormência está envolvendo a humanidade. Filho,
Digo-te isso para que não busques para ti um espaço cômodo, fácil ou normal, para que tua consciência não viva a tensão própria destes tempos. Ao contrário, afirma para as tuas células adormecidas que é hora de despertar e viver em Cristo cada segundo, como se fosse o último. Não procures adaptar teus corpos à tensão do dia a dia, como forma de que não te incomodes com o assédio da escuridão, porque no momento em que te acomodares neste atual cenário planetário, a vitória do caos prevalecerá em ti. Tanto na mensagem do dia 6 como na mensagem do dia 7 de janeiro, São José fez uma analogia entre a paixão de Cristo e o Armagedom, que ele chamou de paixão planetária. Ele nos mostrou a semelhança entre a atuação do Cirineu na paixão de Cristo e os reinos da natureza na paixão do planeta, nos explicando que os diferentes fenômenos da natureza que acontecerão no mundo não serão um castigo ou uma forma de prolongar o sofrimento humano, serão o veículo que nos dará a possibilidade de entregar tudo por amor a Deus. São José nos dizia que ao mesmo tempo em que a natureza sustentará espiritualmente a consciência humana, ela também criará as condições para que cheguemos aonde devemos chegar em nosso aprendizado, graças aos diferentes movimentos climáticos que viveremos. Nos dizia isso para que possamos acompanhar a transição do planeta com a visão correta. Ele está tentando levar a humanidade a estar diante dessa paixão planetária, com a mesma intenção e compreensão de Cristo durante a sua paixão. Ou seja, não se sentindo castigado ou martirizado, mas sim oferecendo cada passo com a cruz para o triunfo de Deus no mundo, vencendo a dor graças ao amor. São José nos disse assim: Digo-te, filho amado, que muitos dos teus irmãos não aprenderam com o exemplo de Cristo e elegeram um sofrimento ainda maior, um aprendizado que transcendesse a experiência de um único homem e que envolvesse em si toda a humanidade e todos os reinos da natureza. O Armagedom é a paixão da consciência planetária. Os reinos da natureza também viverão a paixão planetária, o chamado Armagedom. Compartilharão da cruz do mundo com os seres humanos, assim como o Cirineu sustentou a cruz de Cristo e caminhou com ele até o Gólgota. Os reinos da natureza, assim como o Cirineu, não poderão evitar o ápice da crucificação. Eles sustentarão a consciência humana e criarão as condições para que se viva o seu aprendizado. Além disso, conduzirão o homem pelo calvário do Armagedom, e por mais que para muitos pareça que a natureza é a responsável pelo sofrimento humano, aqueles que conhecem a verdade saberão que a natureza é o veículo para a concretização do aprendizado humano. É o Cirineu que permite que a humanidade viva o seu aprendizado e chegue ao ápice da cruz, na entrega total e absoluta por amor a Deus e pela concretização de seu plano. Na época de Cristo, muitos pensaram que o Cirineu prolongou o sofrimento de Jesus, não deixando que ele morresse no caminho e conduzindo-o para um momento de maior dor e angústia, que foi a crucificação. Outros sabem que o Cirineu foi aquele que, como os anjos, permitiu que Jesus chegasse ao Gólgota com a cruz e derramasse ali até a última gota de seu sangue, por amor à humanidade e a toda a criação, dando exemplo a tudo o que foi criado de como atua o amor de Deus.
suas instruções, São José nos prepara para transpassar obstáculos diversos e superar desde a mais simples provação interior até a purificação planetária. E para isso, ele não nos ensina a correr, a fugir ou a assegurar a própria vida materialmente. São José fortalece o nosso espírito e nos ensina como estar diante de determinadas situações espiritualmente. Porque quando se fala em tribulação e transição planetária, muitos buscam formas de segurar a própria vida, de manter os seus bens, de estar em um local seguro. Mas São José está construindo em nós o que muito poucos terão nestes momentos de maior dificuldade: a união com Deus, a fé e a certeza de que tudo o que vivemos está dentro de Sua vontade e que esses acontecimentos devem ser vividos com perseverança, com amor e com esperança de ver nascer um novo mundo depois de que tudo passe. Compreendemos que, se estivermos dispostos a manter, sobretudo, o propósito de chegar a Deus e de fazer com que se cumpra o seu plano, temos, a partir das instruções de São José, as informações e os alertas que necessitamos para estes momentos de maior tribulação. No dia 12 de janeiro, São José nos disse: quando a mudança do ciclo planetário for visível até para os cegos de coração, a luz chamará para si os seus filhos, e as trevas também vão querer fortalecer o seu reinado. Tu, como filho da luz, deverás ser um farol que ilumina o caminho dos perdidos e lhes indica a meta. Não te deixes levar pelo desespero da humanidade, ou mesmo pela ânsia de gratificar-se enquanto há tempo, porque esse será o lema dos trevosos no final de tudo. Busca estar lúcido no meio de todos, e por mais que aqueles que amas sigam outros caminhos, mantém-te firme no propósito de chegar a Deus. Filho, nunca penses que já não vale a pena seguir princípios espirituais e tentar encontrar a Deus em um mundo que tanto se afastou dele. Por mais que ao teu redor o mundo aparente acabar, o princípio de tudo, a semente que fecundará a nova terra, estará dentro de ti. E enquanto te mantiveres firme, apesar de ti mesmo, ela nunca morrerá. Deus está vivo no interior de todas as suas criaturas, mas apenas atua por intermédio daqueles que creem nessa verdade e que permanecem nela, mesmo que pareçam ser os únicos com esta certeza. Amadurece teu espírito com bases santificadas pelos impulsos dos mensageiros divinos, e serás tu mesmo o princípio vivo de uma criação perfeita neste mundo. Como tu, existirão outros, e de vocês todos surgirá a nova humanidade. Por isso, sê valente e persevera. Não abaixes os braços. Estamos contando contigo neste exército de amor, paz e renovação para a Terra. Como essas, São José nos transmitiu muitas outras mensagens simples que todos nós podemos compreender, aceitar e viver, segundo nosso esforço e perseverança. Porém, ele também nos transmitiu e nos transmitirá coisas que poderemos não compreender, não conhecer e que inclusive mudem aquilo que nós pensávamos que conhecíamos, contradizendo ou complementando ensinamentos que anteriormente recebemos, como humanidade ou como indivíduos. No dia 8 de janeiro, São José nos alerta para esse acontecimento e nos pede que não criemos resistências quando estamos diante dos ensinamentos dos mensageiros divinos. Lendo essas palavras, sentimos a necessidade de que nosso coração seja humilde frente a esses ensinamentos e reconheça que nada sabe e que muito ainda precisa aprender. Porque se estamos nessa postura, muito nos poderá ser revelado. Ele nos disse assim:
Sei que muitos necessitam de palavras simples para que possam compreender e se engajar na tarefa de resgate dos mensageiros divinos. Muitos preferem desacreditar de nossas palavras e de nossas presenças quando lhes revelamos algo que vocês não compreendem e que não se ajusta ao que já conhecem. Porém, lhes peço que não tentem reduzir a grandeza de Deus à compreensão da mente humana. Não tentem comparar o amor do único com a capacidade de vocês mesmos de amar. E não esperem que a criação de Deus se restrinja à existência deste pequeno planeta, quando tão vasto é o universo. Para que existiriam tantas estrelas e galáxias, senão para que nelas habitem as diferentes expressões do amor de Deus em suas criaturas? Ou acaso vocês pensam que as estrelas existem para que possam ser contempladas pelos homens no céu da terra? Enquanto uma grande mudança se precipita no mundo, os mensageiros divinos tentarão elevar a compreensão e o conhecimento da humanidade. Tentarão abrir os olhos do coração humano para verdades que não se veem com os olhos materiais. Isso será assim porque apenas a certeza de um propósito superior e de uma vida superior que os ampara lhes dará forças para viver os tempos que chegarão. Sem uma compreensão maior acerca dos planos de Deus, suas vidas perderão o sentido, assim como já perderam para muitos jovens e adultos que não encontram motivo para estar neste mundo. Se estiverem fortalecidos pela esperança de uma meta espiritual e divina, vocês poderão perseverar e se manter firmes para transpor os obstáculos com amor, perdão e valentia. E quando for o tempo, vocês poderão reconstruir o mundo com a devida coragem e com os princípios do Espírito. Quando São José nos explica que suas instruções, em alguns casos, poderão mudar a nossa compreensão sobre a vida, não nos diz apenas no sentido do conhecimento universal e superior. No mês de janeiro, 2 missões importantes foram realizadas, ao Oriente Médio e à província de Chaco, na Argentina. E durante esse período, São José instruiu dia a dia os nossos irmãos em missão e também foi transformando em nós a nossa postura diante dos diferentes povos e culturas, diante do sofrimento alheio, nos ensinando a respeitar e inclusive a aprender com as diferentes formas de expressão dos seres humanos. São José nos convidava a curar os preconceitos instalados na consciência humana em relação a determinadas culturas e povos. Nos ensinava a amar sem fronteiras e a tomar para nós mesmos o sofrimento do próximo. Apesar de parecer que nos fala de coisas muito diferentes, São José está nos transformando por inteiro e, nesse mês, ele buscou trabalhar com todos os aspectos do nosso ser, desde a nossa transformação pessoal até a nossa consciência como humanidade, tocando naqueles registros que foram escritos ao longo da história humana e que chegou a hora de reescrever. De toda a instrução transmitida naquele período, vamos lembrar de um trecho simples do dia 28 de janeiro, onde ele nos lembra daquilo que é fundamental no momento de servir. Ele disse: a maturidade na hora de servir surge da compreensão de que um serviço que se presta, respondendo a um pedido de Deus, transcende a matéria e tem o seu verdadeiro propósito no espírito. Quando o Criador os envia a servir, devem ter consciência de que são meros instrumentos em suas mãos, já que para equilibrar o grande karma humano é necessário que sejam os próprios membros da humanidade os atuantes e intercessores deste ato de equilíbrio. O que vocês temem
quando os enviamos a servir. Acaso estão pensando que serão as suas mãos a atuar? Já não percam tempo com expectativas, ansiedades ou mesmo com orgulhos e vaidades. Concentrem-se em ser verdadeiros, simples, obedientes, mansos, vigilantes e pacíficos. Concentrem-se em estar unidos a Deus e em pensar nele todo o tempo e não em si mesmos. Não tenham grandes ideias ou não queiram realizar serviços heróicos para contar no final, porque a verdadeira missão que acontece no Espírito será conhecida por poucos e será admirada apenas por Deus, porque a humanidade ainda não aprendeu a amar a vida do Espírito e, por mais que conheça os fatos espirituais, pouco lhe interessará se não houver resultados materiais. Por este motivo, lhes peço mais uma vez que sejam mais humildes e obedientes, mais unidos de coração uns com os outros e todos com Deus Altíssimo. Assim se cumprirá o propósito de Deus. Escutando essa mensagem de São José, que não é apenas para os missionários, mas que é também para todos aqueles que aspiram servir, vemos como todas as suas instruções estão unidas em um propósito espiritual e não material ou pessoal, seja na própria purificação, na transformação, na oração ou no serviço aos mais necessitados. São José nos conduz a um caminho único e usa uma única via: unir-se a Deus e ao seu propósito, e tudo fazer pela manifestação do plano do Criador. Nas duas missões realizadas no mês de janeiro, os dois grupos de missionários, representando a todos nós, foram ao encontro de duas culturas, duas histórias, duas formas muito diferentes de buscar a Deus, mas que padeciam pela mesma razão: a nossa incapacidade como humanidade de respeitar, compreender e aprender com as diferentes formas de expressão da humanidade. A nossa incapacidade de compreender os caminhos que Deus escolheu para que seus filhos chegassem até Ele, e que, apesar de serem caminhos diferentes, quando expressam em sua essência o amor, levam ao mesmo Deus, que é o próprio amor. No dia 17 de janeiro, São José nos chama à unidade entre os povos, culturas e religiões. Ele disse: enquanto o inimigo tenta fortalecer a ânsia pelo poder material e a discórdia entre as nações e as diferentes religiões do mundo, que aqueles que ainda estão lúcidos e firmes na aspiração de seguir o propósito divino fortaleçam sua convicção de que o único poder é o que vem de Deus e de que todas as religiões que conduzem ao Pai devem ser respeitadas. Se as almas caminham para Deus sob o espírito do amor, da fraternidade e da unidade com o próximo, não importa a forma como trilham este caminho, porque, quando chegar a hora, Deus mesmo unirá todas as trilhas por Ele abertas ao longo da existência humana, para fundi-las em um único destino, que é o amor e a unidade com Ele. Quando os mensageiros divinos falam da união entre religiões, culturas e nações, podemos compreender que essa necessidade é verdadeira e urgente, mas não sabemos como isso se dará, e imaginamos muitas formas de como isso poderia acontecer, geralmente todas quase impossíveis. No dia 18 de janeiro, São José novamente nos fala sobre o assunto e, de uma forma muito simples, acalma a nossa mente e nos leva a compreender como se dará essa união, que é espiritual, mas que começa com a nossa disposição em nos respeitar e nos unir como humanidade. Ele disse:
Quando Maria diz que unirá em seu imaculado coração as diferentes religiões, povos e raças, isso não significa que todos reconhecerão a pessoa de Maria como Mãe de Deus. Maria é a própria unidade, pois o seu manto ampara em si toda a criação. Como unidade, ela conduz as diferentes religiões ao amor, que é o princípio que expressa seu Filho. Muitos podem não reconhecer a pessoa de Cristo como o caminho, a verdade e a vida, mas aqueles que creem no amor e vivem no amor estão em Cristo sem sabê-lo. O amor que expressa Cristo transcende a existência da pessoa de Jesus. A unidade que expressa Maria transcende a pessoa mesma de Maria. Eles já não são parte material de uma criação. Aqueles que provieram de um Espírito único se manifestaram na Terra para construir um caminho, para expressar um arquétipo, para dar um exemplo vivo e agora, nas diferentes escalas de evolução, seguiram dando exemplos e deixando suas pegadas em todas as dimensões, para que inclusive os anjos seguissem os seus passos. Os princípios do amor e da unidade são possíveis de ser vividos por todas as religiões verdadeiras e, inclusive, por aqueles que não têm uma religião guiada por uma instituição, mas que em seus corações buscam religar-se com Deus todo o tempo, pelo amor e pela unidade. É assim que Cristo e Maria conduzem a humanidade. E como um primeiro passo para viver essa unidade, no último dia do mês de janeiro, São José Castíssimo nos entregou um instrumento de grande valor para esses tempos, o devocionário pelo ecumenismo e pela unidade na consciência humana. Assim, poderemos orar pela unidade entre todas as religiões, todas as nações, todas as raças e todas as culturas, e que as diferentes expressões de Deus na Terra encontrem a pureza de seu impulso original. Senhor, pela união da humanidade em teu propósito de amor, rogamos por tua presença nas diferentes nações, povos e religiões, que a cultura universal seja uma realidade na Terra. Amém. Pelo poder da divina misericórdia, emanada do Sagrado Coração, que todos os povos, raças, culturas e religiões alcancem a redenção. Pelo sacrifício vivido por Cristo e pelos méritos alcançados por Ele na cruz, que todas as nações despertem para a vivência do amor absoluto. Pelo poder da piedade emanada por Cristo ao descer da cruz nos braços da Virgem Maria, que todas as culturas, religiões, crenças e nações se unam para verter a graça de Deus sobre os mais esquecidos e perdidos dentre os homens e os reinos da natureza. Pelo poder do amor puro, que ressuscitou cada célula de Cristo e o fez vencer a morte, que todas as religiões renasçam no princípio da pureza. Pela graça absoluta que nos concede o Criador com o retorno de seu Filho, que todos os povos despertem, todos os corações se abram e todas as línguas proclamem em um só idioma a unidade com Deus por meio do Cristo resplandecente. Amém.
E aqui terminamos esse programa, na certeza de que estamos sendo não somente instruídos em profundidade, mas que também estamos sendo acompanhados e guiados passo a passo pelos mensageiros divinos. Existem muitas instruções nessas mensagens diárias de São José, além dos trechos que já foram citados aqui. Por isso, lembramos que vale a pena o esforço de reler, estudar e compartilhar essas mensagens, dádivas preciosas que recebemos para estes tempos.